Livro do profeta Isaías, capítulo 35, versos 1 ao 4, diz assim o texto sagrado: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei ao desalentado de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e nos salvará. Senhor Deus e Pai, aqui está uma porção linda da sua palavra. Nos inspira, Senhor, a explicá-la. Faz com que esta santa palavra seja fonte de verdadeira adoração a Ti. Que as Tuas promessas se cumpram em nossos corações. Que as Tuas promessas que foram realizadas há tantos anos atrás comecem a ser, Senhor, encontradas no coração de cada filho Teu, crendo que um dia elas se cumprirão totalmente em nossas vidas. Pai Santo, nos abençoa. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade para passear em nosso meio, abençoando a cada vida que aqui entrou de uma maneira poderosa. É o que te peço e já te agradeço. Tudo no nome santo de Jesus. A igreja, se ela concorda, ela diz: amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, pois. Isaías, profeta conhecido como profeta messiânico, o profeta que viveu 700 anos antes de Jesus vir a essa terra e falou com tantos detalhes de como esse Messias viria, que se tornou conhecido no mundo inteiro como profeta messiânico. Isaías aqui, ele está profetizando de 100 a 200 anos antes de Jerusalém ser levada cativo para a Babilônia. Nós falamos disso na vez passada que tivemos aqui, lá em Jeremias, que aquele povo estava sendo profetizado que ele seria levado cativo. Isaías, ele faz essa profecia aqui de retorno do povo, maravilhado com o retorno do povo. Mas Isaías, quando nós começamos a estudá-lo, muitos teólogos, historiadores dizem que este livro, ele foi feito e escrito por vários escritores, e não somente Isaías. Por quê? Porque são tantos detalhes nas suas profecias, que quem estuda e pesquisa diz assim: não pode esse homem ter profetizado tantos anos antes, esses detalhes tão minuciosos, e aconteceram do jeito que ele falou, dessa forma. Esse livro foi escrito depois que os eventos aconteceram. É isso que os historiadores e os teólogos acreditam. Não, esse livro foi escrito fora do tempo, ele foi feito depois que os fatos aconteceram. Mas aqui nós estamos vendo um texto mostrando Isaías dando detalhes de como aconteceria a volta do povo da Babilônia, como voltariam aquele povo jubilante, como era para eles esse retorno. Então Isaías, ele começa a profetizar com tantos detalhes, mostrando que as nações seriam julgadas, mostrando que as nações ao redor de Jerusalém seria julgada também, seria subjugada, que seriam punidos os reis de Israel que apoiassem, e se apoiassem acreditando no Egito, como está no capítulo 32. E ele profetizava com tantos detalhes que faziam com que as pessoas acreditassem que essas profecias eram depois que as coisas tinham acontecido. Mas aqui não, nós estamos vendo que 200 anos antes disso acontecer, as profecias estavam se cumprindo, conforme Deus tinha revelado detalhadamente a Isaías. Nós vemos que nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus que consegue visualizar o futuro. Nós temos um Deus que domina o futuro. Então, se as promessas que Isaías revela aqui aconteceram, muitas delas já, nós temos que também acreditar que as promessas que a palavra de Deus nos dá, garantindo a volta de Cristo para nossas vidas, também acontecerá. E a vinda do rei é iminente.
que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, que o Senhor vai resgatar aqueles que estiverem fiéis a Ele, aqueles que perseverarem até o fim. Essa é a mensagem de todos os dias de nossa vida. Nós precisamos perseverar até o fim. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Então aqui, quando ele chega neste capítulo 35, ele começa a dizer o seguinte: o deserto florescerá. Então esta promessa, o que é que tem isso, irmãos? O deserto florescer. Mas para eu entender o deserto florescer, eu preciso primeiro entender o que é o deserto. O que é o deserto? O deserto, irmãos, é uma terra árida, é uma terra sem vida abundante, é uma terra que as temperaturas são extremas. No deserto se chega a 50 graus durante o dia em alguns locais, e à noite, dependendo da época do ano, chega abaixo de zero. Em alguns lugares até chega a baixar uma garoa que eles chamam até de neve, de algo diferente, de tão árido que é. No deserto não há chuvas constantes, no deserto não se tem água com facilidade, no deserto se tem grandes predadores, animais perigosíssimos. No deserto a Bíblia diz que tem a áspide. O que é a áspide? É uma serpente altamente venenosa. Segundo aqueles que estudam os animais, dizem que esses animais eles são tão peçonhentos, tão violentos na sua picada, no seu veneno. Por que isso? Foi desenvolvido neles por conta de ser tão árido, tão escasso o alimento, que na hora que eles encontram a sua presa, eles precisam inocular o seu veneno, e essa presa não pode ir muito longe, para o predador não gastar tanta energia para se alimentar. Então foi desenvolvido venenos poderosíssimos ali, na áspide, nas serpentes, nos animais peçonhentos. O deserto, a Bíblia diz que tem chacais na parte dos vales, tem leões, tem crocodilos. Então são animais hostis aos homens, são animais hostis a muitos outros animais. Nós precisamos entender que este deserto, que é tão perigoso, que se torna tão perigoso, que hoje, na África, há muitos e muitos acidentes com leões. Hoje, que as pessoas andam com armas de fogo, que as pessoas andam no deserto hoje com motorizados, carros protegidos. Nós vemos até na TV alguns carros com gaiola, levando turistas para ver os leões. Mas há muitos acidentes hoje. Imagina nessa época que não se tinha arma de fogo, que a arma maior que eles portavam era uma espada. Alguns tinham alguns arco e flecha, mas nessa época aqui, muitos só andavam com um cutelo, só com uma faca pequena, para se proteger de um predador grande. Então o deserto era algo muito perigoso e muito hostil. Era um lugar que a sobrevivência era bastante limitada. E nós percebemos que Deus está profetizando que este deserto, ele iria mudar de cara, ele ia mudar de característica, ele ia florescer, ele ia passar a ter vida, ele ia passar a que as vidas se tornassem mais abundantes ali. Por quê? Porque ele profetizou que as coisas mudariam ali. E nós entendemos que no deserto, o Senhor levou o seu povo. Deus, ele leva o seu amado povo, tirado do Egito, para onde? Para o deserto. Deus leva o pessoal, o seu povo, para um lugar hostil, para um lugar inóspito, para um lugar onde a sobrevivência é altamente limitada. Mas ali, Deus tirando o seu povo para o deserto, a Bíblia diz que Deus pegou, levando esse povo para o deserto. De dia ele colocava uma nuvem espessa para que aquelas altas temperaturas não pegassem no seu povo, protegendo o seu povo de dia. À noite ele colocava uma coluna de fogo, protegendo o povo do frio e afastando os predadores, cuidando do povo. Então nós percebemos que até no deserto o Senhor cuida de nós, que mesmo Ele nos conduzindo para lugares áridos e difíceis de sobrevivência, lá Ele está conosco. Então o deserto muitas vezes é lugar que Deus vai nos tratar, que Deus nos leva para nos consultar melhor, para ver a nossa personalidade, para ver como nós nos comportaremos lá, porque muitas vezes Deus nos prova para nos dar algo maior, e muitas vezes nós não entendemos isso. Passamos por desertos, todos nós passamos por desertos. Ali aquele povo que foi escolhido por Deus, tirado com mão forte do Egito, foi protegido por nuvens espessas, foi protegido à noite por coluna de fogo. Este povo também,
quando surgiram serpentes ali picando o povo, na segunda geração, quando Deus tira o povo do Egito, aquela geração começou a murmurar a Deus, dizendo a Deus: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, onde tínhamos cebolas e pepinos para comer, para morrermos de fome aqui. E começava a murmurar e murmurar, ao ponto de não acreditarem nas promessas de Deus, e Deus dizer assim para eles: olha, por conta disso, nenhum de vocês vai entrar na terra que eu prometi. Vocês vão peregrinar aqui no deserto e vão morrer aqui. E eles choraram, lamentaram, quiseram subir o monte, e Moisés orientou que não fizesse isso, porque Deus não estava mais com eles, já tinha julgado. E aqui em Números, quando tem o episódio das serpentes, Números capítulo 21, aquele povo que já tinha ido, já tinha descido ao sepulcro, os seus filhos começaram a murmurar. Aí o que é que Deus faz? Para não perder todo aquele povo, Deus manda serpentes, e aquelas cobras, aqueles animais começavam a picar e mataram muitos deles, e eles começaram a clamar a Deus pedindo misericórdia e socorro. E Deus ali, em Números 21, levanta uma serpente de bronze e diz: olha, se vocês, quem for picado por serpentes, olhar para esta serpente de bronze, será totalmente restaurado. E os milagres aconteciam ali, as pessoas eram picadas por serem más, e elas foram assim porque simplesmente disseram que o maná que Deus mandava do céu, a providência do alimento que Deus derramava lá no deserto para eles comerem de dia e de noite, eles disseram que era pão bolorento. Eles chegaram e disseram: Moisés, essa comida velha, esse comer velho que não presta, isso nos causa fastio. Olhar para uma comida dessa nos causa fastio. Aí Deus o que é que faz? Eles julgando o milagre que Deus estava dando de alimento para eles de dia e de noite, Deus manda serpentes, uma forma de julgamento pela murmuração. Eles precisavam ter passado por tudo aquilo? Não. Mas por que eles passaram? Porque não perseveraram nas promessas de Deus. Nós muitas vezes também passamos por grandes perrengues, passamos por grandes lutas que não precisávamos passar. O povo de Deus hoje passa por tantas lutas que às vezes não precisava passar. Por quê? Porque não se atém às promessas de Deus. Aí acaba sendo castigado, aí acaba sendo punido. Mas essas punições não são para a morte nos dias de hoje, porque nós temos a graça de Deus. Essas punições são para nos trazer de volta para a vida eterna. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E Deus cuidou deles. Para as serpentes que julgavam eles e os matavam, se eles olhassem, seriam sarados. Era Deus cuidando deles nesses momentos difíceis. Quando eles sentiram sede e começaram a clamar: Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar de sede. Aí Deus disse: Moisés, junta o povo e fala a rocha. E quando falou a rocha, aquela rocha minou água. Está lá em Números 20. Mas eu queria ler esse momento milagroso pelas lentes do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Quando Paulo vai falar e narrar desse momento milagroso, deserto, nada, não tinha onde eles pegarem água, o povo sedento, com sede, reclamando, murmurando. Aí Deus disse assim: Moisés, junta o povo, porque eu farei um grande milagre. Fala a rocha, e essa rocha minará água. Mas pelas leis de Paulo, eu queria ler para vocês perceberem que Deus, Ele é detalhista, e é maravilhoso, porque aquele povo era peregrino no deserto, eles não ficavam em um só lugar, eles ficavam andando e circulando no deserto do Sinai. E Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 10, do 1 ao 4: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam em uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. O que eu quero lhe dizer aqui, que na forma literal, quando Deus faz surgir a água daquela pedra,
Aquela pedra, todas as vezes que aquele povo saía de um lugar, se deslocava para outro lugar, aquela pedra seguia para nutrir o povo e alimentá-lo com água, e nutri-lo com água para que a vida deles fosse abundante mesmo no deserto. Isso é Deus cuidando maravilhosamente daquele povo. Quando eles estavam ali, que faltava alimento, Deus mandava o maná de dia e de noite. Quando faltava água, Deus fazia a água brotar dessa rocha de Meribá, que representa hoje Jesus Cristo, o provedor das nossas vidas. Aonde nós estivermos, lá Ele está conosco, nos ajudando. Apesar de tudo isso ser hostil, Deus ainda manda mais milagres para aquele povo do deserto. Mandou a nuvem protegendo de dia, mandou coluna de fogo protegendo de noite, enviou a proteção contra as serpentes, enviou a providência do maná, enviou a água, mas aí Ele faz um milagre ainda maior do que todos esses. E esse milagre maior está em Deuteronômio 29:5, que quando Moisés chega para eles e diz assim: olha, vocês precisam lembrar de algo poderoso que Deus fez na vida de vocês. Vocês já estão 40 anos peregrinando neste deserto. Aí olha o que é que ele diz aqui em Deuteronômio 29:5. Moisés vai falar: 40 anos vos conduzi pelo deserto, e não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou o vosso pé a sandália. Deus conservou a roupa deles por 40 anos e os calçados. Então você imagina 40 anos, aquelas crianças que tinham um calçado pequeno, chegaram à idade adulta com o mesmo calçado. Quer dizer o quê? Que aqueles calçados cresceram junto com ele, e que aquelas roupas foram renovadas junto com ele, fazendo esse milagre ser muito maior. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de cuidado. O nosso Deus é um Deus que, mesmo nos levando para o deserto, Ele cuidará de nós poderosamente. Então eu quero que você creia neste Deus maravilhoso, entendendo que você pode estar em situações dificílimas, em momentos de grande escassez, sem saber o que fazer na situação. Eu quero lhe dizer que se você for aos pés do Senhor Jesus, Ele estará contigo nesta batalha, nesta luta, e essa luta você vencerá. Não vencerá porque você é merecedor. Você não vencerá porque você tem muita fé. Você vencerá porque é promessa de Deus cuidar de você até o dia final. Essa é a promessa de Deus para nós. Deus nos mostra que mesmo passando por grandes dificuldades, Ele sempre estará cuidando de nós. Qual é o texto de referência, irmão? Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Para aquele povo do deserto, eles não eram merecedores, era um povo murmurador, era um povo que só reclamava, era um povo que só apresentava as dificuldades. Para hoje nós também somos o quê? O mesmo povo, murmurador, reclamador, pecador. Muitas vezes trocamos Deus por qualquer outra coisa. Muitas vezes o dinheiro é mais importante do que estar na presença de Deus. Muitas vezes é mais importante fazer qualquer outra coisa, menos estar na casa de Deus. O que é isso? Nós estamos trocando Deus da mesma forma que aqueles homens e mulheres que estavam ali no deserto. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que mesmo nós fazendo isso, Deus prova o seu amor para conosco. Deus, Ele nos ama de uma maneira incondicional, ao ponto de mandar o seu Filho morrer por nós na cruz do Calvário. Esse é o amor verdadeiro. Mas diante dessas situações eu pergunto: qual é o seu deserto? Qual é a sua provação? Onde é o seu lugar de luta? Para Paulo, a grande luta dele foi o espinho na carne, que ele rogava por 3 vezes, clamando a Deus para tirar, ao ponto de Deus, dentro de uma das suas orações, dizer assim: Paulo, a minha graça te basta. E não tirou aquele espinho da carne de Paulo. Mas qual é o seu deserto? Qual é o seu lugar de luta? Foi como Moisés no deserto. Moisés, o seu lugar de luta se provou no deserto. As grandes provações de Moisés foi no deserto. Quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, passou ali alguns dias, e o povo começou a se desesperar e falar um para o outro: Moisés não vai voltar, Moisés não vem mais.
Deus o matou, Deus o levou para si, Moisés não vai mais voltar. E ninguém tinha coragem de subir naquele monte que fumegava, que estava com fumaça, com fogo. E ali, aquele povo murmurando, aquele povo começa a clamar a Arão, que era o segundo na sucessão, que era o que Deus levantou junto com Moisés para tirar o povo com mão forte do Egito. E começaram a clamar a Arão, que Moisés não vai mais voltar, nós perdemos. E Arão diz: o que é que vocês querem que eu faça? Faça um bezerro de ouro, faça algo para que nós possamos adorar. Aquele povo não tinha saído há muito tempo do Egito, aquele povo tinha visto grandes milagres poderosos de Deus ali. Aquele povo estava há pouco mais de 60 dias sem Moisés naquele lugar, já estavam pedindo outros deuses. E ali dentro daquela provação, Moisés junto com Deus, aí ocorre que Deus diz assim: Moisés, eu vou destruir todo esse povo. Deus estava vendo, Moisés não. Moisés estava dentro da nuvem espessa, Moisés estava nas limitações humanas. E aí Moisés diz assim: não, Deus, faça isso não. Não destrua eles não, para que os outros digam que o Senhor tirou eles com a mão forte do Egito para matar no deserto. Não faça isso, não destrua eles. Eu lhe imploro, não destrua eles. Aí Deus diz: tá bom, não vou destruir não. Quando Moisés desce, a primeira coisa que faz é a vontade de destruir todo mundo, porque eles estavam adorando outros deuses que era proibido por lei. Era proibido porque nós podemos e temos que adorar somente a um Deus, o Deus invisível, o Deus que nos tira com mão forte, o Deus que nos leva para as dificuldades, mas mesmo nos levando para as dificuldades, não nos leva para nos matar, Ele nos leva para nos ensinar, Ele nos leva para nós amadurecermos nele, Ele nos leva para nós aprendermos a confiar totalmente nele. É por isso que Ele nos leva para as situações difíceis, mas não é por isso que devemos deixar de adorá-lo. É nessas situações que nós precisamos provar o nosso amor para com Deus, servindo a Ele com alegria e declarando que Ele é o Deus em nossas vidas. E Moisés naquela situação foi provado. E as grandes provações de Moisés foi no deserto. Moisés ele é proibido de entrar na terra prometida naquele episódio da água, da rocha. Que Deus diz assim: Moisés, você tem que falar a rocha. Porque Moisés tinha atravessado o Mar Vermelho tocando o cajado na água. E ele achava que o poder estava no cajado. É o nosso mal. De Deus nos usar muitas vezes em uma situação e acharmos que Deus só vai nos usar naquela situação para sempre. E queremos imitar a mesma situação todas as vezes que somos usados por Deus. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus de surpresas. Ele é um Deus que usa quem Ele quer, onde Ele quer, no momento que Ele quer, porque Ele é Deus. É Ele quem levanta, é Ele quem abate. É Ele, para Ele e por Ele toda a adoração do mundo. Então não importa, Deus pode usar a qualquer um, porque é dele o projeto, a obra é dele, o reino é dele, e é para Ele que nós vamos. Então ali Moisés quis imitar por temer o povo, de sair aquela água da rocha. Aí ele pega um cajado e fere a rocha, e bate com o cajado na rocha. Você lembra que Paulo revelou que a rocha era Cristo? Era como se Moisés estivesse batendo no próprio Cristo. E ali Deus fez sair a água da rocha. Era a necessidade do povo, mas por conta daquele erro de Moisés, por não ter feito de acordo com o que Deus tinha falado, ele foi proibido de entrar na terra prometida. E Deus não permitiu ele entrar fisicamente ali. Ele vai entrar lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus está para ir para a cruz. Mas naquele momento, ele não entra nas promessas de Deus por desobedecer. Então nós precisamos entender que nós precisamos perseverar em obediência ao Senhor, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas e acreditando que Ele cuida de nós em todo o tempo. Para Davi, a grande provação dele, o grande lugar de luta dele, foi na sua própria casa, foi no seu reino. E ele teve grandes lutas ali. Davi teve lutas dentro da sua casa, quando um irmão estupra uma irmã, quando o irmão da irmã mata o irmão, e você tem aquela ciranda, quando um dos filhos tenta usurpar o reino, e a família de Davi estava ali totalmente sendo provada. E muitas vezes a nossa luta e nossa provação é na nossa família. Aí você diz assim: mas homens de Deus não pode passar por isso. E eu digo a você que passa.
Nós passamos por situações humanas como qualquer outro, mas a diferença de aquele que passa a provação em Cristo para aquele que passa pela provação sem Cristo é uma coisa só: nós temos Cristo para nos ajudar nas nossas lutas diárias. Davi tinha Deus com ele. Resolveu-se todas as situações? Não, mas o Senhor era com ele, ao ponto de dizer para todos, e foi a boca de Deus que falou: vedes, Davi é o homem segundo o meu coração. É isso que nós precisamos ser, de acordo com as provações e as lutas que passamos, não importa o tamanho delas. Nós precisamos continuar perseverantes e adorando a este Deus que nos vê, a esse Deus que nos ama, a esse Deus que nos chama, a esse Deus que provê coisas grandes para nós, porque esse é o Deus da promessa bíblica e é o Deus verdadeiro que por fim se levantará e nos salvará para sempre. Esse é o nosso Deus. Para Jesus, a sua grande provação foi o Getsemane. O Getsemane foi a grande provação de Jesus. Mas Jesus merecia? Não. Jesus não merecia um beliscão. Jesus não merecia uma humilhação. Ele era todo santo. E tudo que ele fez nessa terra foi o bem. Tudo que ele fez nessa terra foi mostrar o reino do Pai. Tudo que ele fez nessa terra foi cumprir as profecias. Tudo que ele fez nessa terra foi cumprir a palavra de Deus. E mesmo assim, ele se ofereceu para passar pela prensa, pelo sofrimento, por tão grande amor por mim e por você. Esses são os lugares de luta. Mas qual é o nosso lugar de luta? Onde está a nossa luta? Nós precisamos identificá-la e não murmurar quando estivermos passando por tais situações. Nós precisamos começar a perseverar e acreditar, vendo esses personagens que eles passaram por dificuldades, homens provados na fornalha, homens que ouviram a voz do Senhor, homens que tiveram visões sobrenaturais de Deus, e eles perseveraram, e eles passaram por lutas, e eles venceram. E da mesma forma que eles venceram, Deus nos garante que com o Espírito Santo nós também venceremos. Você é candidato para o reino, e você vai vencer, porque este é o nosso Deus. Quando Deus te leva para o deserto, que muitas vezes pode nos levar para um lugar de escassez, não é somente para te fazer sofrer. O deserto não vai ser só um local de provações e de sofrimentos, não. O deserto muitas vezes é para Deus tratar pessoalmente contigo. Muitas vezes o deserto é considerado o lugar do silêncio, o lugar de você contemplar as maravilhas de Deus. Quando Abraão estava no deserto, Deus disse assim: Abraão, parece que você não está crendo muito na minha promessa, parece que você está desanimando na minha promessa. Eu quero que você saia da sua tenda, Abraão. Eu quero que você saia da tenda. Aí Abraão sai da tenda, e ouvindo aquela voz, ele diz assim, o próprio Deus diz para Abraão: Abraão, agora que você saiu da tenda, olha para o céu e tenta contar as estrelas, se é que tu podes. E ali Deus diz assim: Abraão, a sua descendência será maior do que as estrelas que há no firmamento. Essa é a promessa. Para Abraão, que estava desanimado, Deus o leva no silêncio do deserto para dar os vislumbres do que iria acontecer. A promessa fincada, a promessa firmada e a promessa cumprida. Porque o nosso Deus não promete aleatório, o nosso Deus promete e cumpre, porque Ele não falha. E as promessas se cumpriram. Se cumpriram no tempo de Abraão? Não. Ali Deus só deu Isaac. De Isaac só saiu mais um. E aí, de Isaac saiu mais dois. Né? Esaú e Jacó. É porque Esaú foi rejeitado, né, pelo próprio Deus. E de Jacó sai 12, e aí vai aumentando e se multiplicando, ao ponto de estarmos todos aqui, chamados pelo Espírito de Cristo, chamados pelo Espírito Santo, e nós nos tornamos herdeiros com Abraão, filhos pela promessa do Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Não temos o sangue de Abraão, mas temos o chamado da promessa de um dos filhos de Abraão, do herdeiro da promessa de Cristo Jesus, que é filho de Davi. E essa promessa se cumpre
que todos aqueles que creem, que aceitam Jesus como Salvador, fazem parte dessa promessa a Abraão. Então nós temos que crer que Deus é um Deus que trata conosco mesmo em meio às dificuldades da vida. Deus não vai nos abandonar. Você pode estar se sentindo abandonado, você pode estar se sentindo prejudicado, você pode estar se sentindo desassistido, você pode estar desanimado com a casa de Deus, desanimado com as promessas de Deus, desanimado com a palavra de Deus, mas eu quero lhe dizer que o Senhor te ama e quer derramar grandes bênçãos em sua vida, mesmo você desanimado. Porque se Ele nos amou ainda pecadores, Ele nos ama quando estamos desanimados também. Ele provê coisas grandes enquanto estamos a ponto de perder a fé. Ele é aquele que vem e nos regenera, é aquele que vem e nos levanta, é aquele que vem e providencia coisas grandes em nossas vidas, quando nós estamos em grandes dificuldades. Entenda que esse momento de solidão, em um lugar de escassez, é como o lugar que Deus está tratando conosco. Quem é que quer passar pela moinha? Quem é que quer passar pelo Getsemane? Quem é que quer passar pelo lagar? Quem é que quer passar pelo cadinho? Quem é que quer passar por essas situações difíceis da vida? Mas eu quero lhe dizer que todos esses lugares são lugares onde os seus materiais são provados, às vezes esmagados ou derretidos, por um só propósito: extrair o melhor deles. E o melhor produto é quando Deus te prova e você sai aprovado. A moinha é aquela roda que gira com uma pedra redonda em cima, moendo o trigo e esmagando o trigo para tirar o pó. O lagar é o lugar onde se pisa as uvas e as esmaga até o ponto de ela virar suco e mocho. O Getsemane é o lugar onde se prensa a oliveira. É uma prensa da oliveira, aonde se pega a oliveira, o fruto da vide, aonde se faz o azeite e pega-se aquelas oliveiras, coloca naquela prensa do Getsemane e aquela roda começa a moer e tirar todo aquele azeite, tirar todo aquele suco daquela semente para fazer o melhor azeite. O cadinho é o lugar onde se purifica o ouro, onde se coloca as pedras de ouro sujas, e ali ele vai derreter aquele ouro, vai tirar as impurezas e vai purificar. Todos esses lugares são lugares de provação, todos esses lugares são lugares de grande dificuldade, mas eu quero lhe dizer que mesmo Deus te levando para esses grandes lugares, não é para te matar, é para tirar o melhor de você, é para fazer você crescer, é para fazer você se purificar, e é para fazer você se tornar um verdadeiro adorador e adoradora do Senhor. Esses lugares são difíceis, ninguém quer passar, mas muitas vezes é necessário passar, para que possamos crescer na fé e acreditar que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é aquele que pode mudar as situações. Ele quer extrair o melhor de nós. Deus nos prova para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, se você está numa dificuldade de uma provação, seja enfermidade, seja situações trabalhistas, seja com dificuldades na família, seja com dificuldades com alguém lá fora, seja com alguém que está levantando e te caluniando, eu quero lhe dizer, não murmure e persevere, que o Senhor uma hora vai vir, o Senhor uma hora vai intervir, o Senhor uma hora vai entrar na causa, e quando Ele entrar, a vitória é certa no nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Essa provação, ela nos traz intimidade com o nosso Deus. Se você quer ser íntimo deste Deus, nós precisamos passar por certas situações. Há um preço a se pagar da intimidade. Nós precisamos entender que precisamos entrar nessa intimidade, porque nós temos que ser íntimos do nosso Deus, mas para sermos íntimos dele, precisamos ser provados. Temos dificuldades a passar, infelizmente. Para o povo tirado do Egito foi o deserto. Para nós hoje, com a graça derramada, o que será? Porque nós não precisamos de tantas situações difíceis. O que nós precisamos hoje é apenas crer no nosso Redentor, é acreditar com convicção que Ele é real,
e buscar no Espírito Santo de Deus essa convicção, que ela se torne mais vívida, mais forte e mais eficaz no nosso coração, para nós nos aproximarmos deste Deus maravilhoso. Não precisamos passar por tantas provações. Se passarmos, é para passarmos dando glória a Deus. Mas se buscarmos a Ele com sinceridade, Ele se aparecerá para nós, Ele se revelará para nós, através da sua palavra, e nos fará adorá-lo na beleza da sua santidade. O texto também diz: o deserto e a terra se alegrarão. E o texto vai no verso 1 ainda dizendo assim: o ermo exultará e florescerá. Os teólogos, historiadores, eles dizem que o ermo, essa palavra ermo é uma estrada que levava da Babilônia a Jerusalém, passando por vários desertos, 1.500 quilômetros de estrada. E eles interpretam esse ermo como esse caminho. E Deus está revelando através de Isaías que este ermo, ele comemorará. Exultar é comemorar. Florescer é tornar-se diferente daquela situação que ela é seca, árida, difícil. Ela irá florescer e comemorar. Qual é a referência aqui? É Deus dizendo através da profecia de Isaías, 200 anos antes de eles irem cativos para a Babilônia, que aquela estrada que os levou chorando iria trazê-los sorrindo novamente. O que é que eu aprendo com este ermo? Eu aprendo que nos dias de hoje, aqueles que saem da casa de Deus chorando, eles voltarão pelo mesmo caminho sorrindo, porque o próprio Deus os buscará para a sua igreja, para a sua noiva. Este é o Deus que nos ama. Este é o Deus que não ama, não gosta de perder os seus. Nenhum deles veio a faltar, porque o nosso Deus nos ama e vai nos buscar aonde nós estivermos. Esse é o nosso Deus. Para o filho pródigo, o Espírito Santo o tocou quando ele caiu em si. Depois de perder todos os seus bens, todo o seu patrimônio, uma vida devassa lá fora, a Bíblia diz que ele caiu em si. O que é esse cair em si? É o Espírito Santo operando no coração dele. E o Espírito Santo opera e ele diz assim: na casa de meu pai há fartura. Aqui eu estou só sofrendo no mundo, aqui eu estou sofrendo demais. Aqui é só perseguição, aqui nem alimento tem. Estou comendo alfarrobas, uma semente que é dada a porcos. Um judeu comer alfarroba, um alimento para porco. O judeu nem porco pode comer, quanto mais tocar no alimento de porco. Se ele estava tocando essas alfarrobas, é porque ele estava apacentando porcos. A profissão mais indigna de um judeu. Então eu quero lhe dizer que muitas vezes o mundo, ele nos leva embora com seus deleites, seus pseudos prazeres momentâneos da carne, mas lá ele se revela e nos destrói, e nos leva cada vez a um buraco mais profundo. Para aquele jovem, para aquele filho pródigo, ele entrou numa situação tão delicada de perder tudo o que tinha e começar a se alimentar de um alimento que era dado a animal impuro, que ele não poderia nem tocar nesse animal, muito menos comer. Era um sinal ali, Jesus estava dizendo que ali era a situação mais humilhante e degradante que um homem poderia passar. E ali, naquela situação degradante e humilhante, o Senhor o chamou de volta. E ele diz assim: se ao menos eu vou pedir que o meu pai ao menos me aceite como um escravo dele, para que eu possa trabalhar para ele e me alimentar um pouco com o alimento que os escravos comem. E aí ele volta. E o nosso Deus é tão maravilhoso que ele não pega aquele jovem que abandonou, que foi para longe, que viveu dissolutamente, que viveu de uma forma indigna. Nosso Deus, ele não pega e diz: agora você vai ser meu escravo. Não. Nosso Deus, ele quando vê, corre, abraça, beija, dá anel de autoridade, dá veste dizendo: agora você está lavado, e dá sandálias, agora o seu caminho é diferente. O nosso Deus é um Deus que realiza proezas em meio à sequidão dos desertos.
em meio às dissoluções da vida, em meio a uma vida preguiça de pecado, o nosso Deus está sempre pronto a nos perdoar. Esse é o perdão. Então esse erro, exultar, é dizer que esse caminho vai se alegrar com a vida daqueles que retornarão por ele. Por isso que Isaías profetiza: ao que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor. Lá em Isaías 43 vai dizer que ali é o erro. Quando você lê Isaías 43, que é a voz que clama no deserto, vai endireitar o caminho do Senhor, esse caminho do Senhor é o erro. A mesma referência que ele está dando para aqueles que foram escravos da Babilônia e vão retornar a Jerusalém, está fazendo referência aqui a João Batista, que estava preparando o caminho do Senhor Jesus, aqui nesse período que Jesus veio à terra, endireitando o caminho, consertando esse erro, tirando essas pedras de tropeço, anunciando as verdades de Deus, para que o Senhor e o Messias se revelassem para salvar a humanidade. Deus cuidando de nós nos riquíssimos detalhes das suas profecias. Esta profecia se cumpre em Cristo. Essa profecia se cumpre com João Batista. Se essas profecias se cumpriram em Cristo e com João Batista, aquelas que ainda não aconteceu, também se cumprirão em nossas vidas. É isso que eu quero que vocês entendam. E saiam daqui crendo que essas profecias, muitas se realizaram, mas outras ainda não se realizaram. Mas nós cremos que elas se realizarão, porque a palavra de Deus é verdade em nossas vidas. Este Deus é Deus soberano e sobrenatural. Endireitar o caminho do Senhor é limpar, tirar as pedras, evitar tropeços, reparar estradas. Biblicamente eu falando, essa profecia deveria traduzir que tudo isso que nós falamos apontava para o Messias que viria. Esse erro endireitado estava mostrando que Jesus viria a essa terra. Porque se você continuar o texto onde nós paramos, do 5 em diante, vai dizer que os cegos viram, os coxos andaram. E ali, quando ele começa a fazer essas profecias, está fazendo alusão ao que Cristo faria como Messias. Porque quando João Batista preso diz assim: olha, pergunta ali se esse Jesus é o Messias ou devemos esperar outro. Aí Jesus responde com essa profecia: diga a João Batista que os coxos andam, os cegos veem, e é anunciado o reino de Deus. As profecias se cumprindo cabalmente. Na cultura babilônica, os babilônios andavam nessa rota, nesse erro, triunfando. Quando eles triunfavam na batalha, o exército da Babilônia, quando eles ganhavam, dominavam reinos, traziam ouro, traziam despojo, eles vinham nessa estrada, nesse erro, e ali era um triunfo para eles. Eles andavam naquela estrada comemorando, adorando ao seu Deus Marduk. Era o Deus deles, era o Deus da Babilônia, era o Deus das grandes batalhas, e eles andavam nessa estrada comemorando a vitória. Os babilônios, os ímpios, adorando a deuses que não existem, servindo aos seus bel prazeres. Mas nessa mesma estrada está sendo anunciado que o nosso rei voltará por ela, que o nosso rei virá nessa mesma estrada que os ímpios comemoram a sua vitória, para comemorar a nossa vitória final. A vinda de Cristo é iminente nessa estrada. Ele voltará endireitando essa estrada, porque essa estrada florescerá, ela mudará de sentido, ela mudará de sinal, ela será próspera, porque o nosso rei andará por ela. Essa é a vitória. Então nós percebemos que essa terra comemora agradecendo a Jeová agora. Ela está florescendo. No verso 3 diz assim: confortai as mãos fracas. Como diz o texto, fortalecei as mãos fracas, confortai as mãos fracas. O que é isso, irmão? É Deus dizendo através de Isaías: aqueles que estão desanimados, aqueles que não têm mais força, não têm mais habilidade, conforte-os. Diga que tenha um pouco mais de paciência, tenha um pouco mais de esperança. Essa sua luta vai passar, esse seu momento difícil vai passar, você vai triunfar nesse momento difícil. Era isso que Deus estava dizendo através de Isaías: olha, aqueles que estão na estrada desanimados,
conforte-os, porque mesmo que eles estejam desanimados, se sentindo sem habilidade, eu sou o Senhor e entrarei com a providência na vida deles. Conforte. Aí ele vai dizer assim: também os joelhos vacilantes, os joelhos trementes. Ele indica a fraqueza que impede das pessoas darem passos à frente em busca do Senhor. Da mesma forma que Deus diz: conforte aqueles que estão desanimados, sem habilidade, Ele está dizendo: conforte aqueles que estão sem forças para dar mais um passo, para que eles possam vir e voltar para essa estrada, para que eles possam vir e alcançar o Senhor, para que eles possam vir e ver esse ermo florescendo e essa vitória grande chegando. Nós precisamos confortar os nossos irmãos que estão afastados. Nós precisamos confortar aqueles que estão fracos na fé. Nós precisamos dizer a esses que estão com joelhos trementes, com joelhos desanimados, sem forças para andar, sem forças para dar mais um passo, sem forças para adorar, que eles precisam estar nos pés do Senhor, e você precisa ajudá-lo em oração, ajudá-lo em clamor, ajudá-lo com canções, ajudá-lo com palavras de conforto e não de julgamento. Confortar não é julgar. Confortar não é ser como os amigos de Jó, julgando. Jó, você está assim por causa disso, disso e disso. Jó, talvez você tenha feito isso. Não. Pecado é pecado e todos nós caímos na esparrela do pecado. Nós precisamos pegar aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que nós conhecemos, e confortá-los dizendo que Jesus é a única solução. É Ele quem pode transformar, é Ele quem pode agir, é Ele quem pode mudar a situação, porque só Jesus pode fazer a diferença em nossas vidas. Conforte essas mãos fracas, ajude esses joelhos trementes. E no verso 4 diz assim: dizei aos turbados de coração, os desalentados, aqueles que não têm mais esperança. Aonde? No coração. Não é mais a falta de esperança na fé, na crença, não, já desceu para o coração a fábrica de sonhos, o lugar aonde nós devemos guardar o quê? A palavra de Deus. É o lugar mais profundo da alma. Aqui o profeta está dizendo: olha, vocês têm que confortar esses que estão com seus corações turbados, seus corações desalentados, não tem mais esperança, não tem mais fé, não tem mais crédito, não acredita mais em nada, estão totalmente desanimados. E ele diz assim: pegue eles e conforte-os na esperança da palavra do Senhor. E esse é o sentido da nossa vida. Porque se nós fizermos tudo isso, pegar esses que estão amedrontados no coração, que estão em pânico, não mais crendo no Deus vivo, se nós confortarmos eles, e o Espírito Santo agir, aí vai se cumprir o que está no final do verso 4: e Ele vos salvará, quando o Senhor vier e oferecer salvação para ele. Nós precisamos confortar. E o texto é Lucas 19:10, que vai corroborar com esse pensamento aqui, que ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não veio para os sãos, Jesus não veio para os melhores, porque Jesus veio para os piores. É por isso que nós estamos aqui. Éramos os piores do Senhor, e o Senhor nos escolheu e nos redimiu. O Senhor nos salvou e nos buscou, porque éramos os piores. E dentro dessa percepção, eu queria concluir com o testemunho da irmã Jude. A irmã Jude, ela, em determinado culto, a irmã Jude, ela congregou na Coreia do Sul, em uma igreja presbiteriana, e ela conta esse testemunho forte de esperança e fé. E ela diz assim no seu testemunho: certo culto ela desmaia, achando que tinha sido só um mal súbito, uma queda de pressão, alguma coisa. Ela vai ao médico. Quando chega no médico, descobre que ela tinha um câncer terminal linfático, um câncer linfático de estado terminal. Não tinha mais jeito. Fez tratamento, fez químio, continuou orando, clamando, a igreja orando, intercedendo. E a irmã Jude não melhorava o seu quadro. Todas as vezes que ia para o médico, o quadro estava do mesmo jeito ou piorando.
E ela continuou orando, clamando, a igreja orando, clamando, ela ouvindo pregações, porque normalmente quando estamos diante de provações é isso que devemos fazer, nos intensificar na busca do nosso Deus. Foi o que ela fez, ela aumentou a intensidade. Era uma crente, salva do Senhor, congregava, ia para todas as reuniões, jejuava, orava, mesmo assim foi acometida de um deserto, chegou em uma grande provação. Foi o que ela fez, desanimou, lógico, todo mundo caiu um pouco, mas ela aumentou a intensidade em oração, começou a clamar, pediu intercessão da igreja, pedia que os irmãos orassem por ela, continuou jejuando e o seu quadro agravando. Os médicos chegaram para a família e disseram assim: prepare um funeral, não tem mais jeito. A parte da medicina não tem mais jeito. E a irmã Jude continuou orando. Ela conta no seu testemunho que, orando e ouvindo uma mensagem na rádio, o pregador falou muitas coisas, ela não lembra, ela só lembra de uma coisa que ficou na mente dela, que é a palavra de Deus que Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 5, que diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Algumas traduções dizem: onde está o inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ela pegou esse texto para ela, e ela começou a só falar esse texto. Estava desenganada, a família já estava preparando o funeral, e ela começou a clamar: onde está, ó morte, a tua vitória? Ela não se deixou vencer, ela não se deixou abater, ela não deixou a medicina dar a palavra final, ela não deixou a sua família dar a palavra final, ela esperou do Senhor dar a palavra final. E a irmã Jude orando, clamando, diz o seu testemunho, e ela assistindo uma conferência do pastor Yunchu, e ele pregando, e começou a orar. No final ele sempre ora, e dentro daquela oração ela conta que algo sobrenatural aconteceu no corpo dela. Ela sentiu um calor do Espírito Santo ocorrendo no corpo dela, passando no corpo dela como se fosse uma eletricidade. E ali ela se emocionou e começou a gritar mais vezes: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? E começou a falar e dizer que a salvação era em Cristo e a cura vinha dele. E profetizando ali, ela voltou aos médicos. Ela se sentia curada, ela sentia que Deus tinha restaurado a saúde dela. Ela não se sentia por vencido, mas ela precisava do diagnóstico dos homens, porque o diagnóstico da doença veio pelos homens, e ela precisava desse testemunho, e ela precisava dessa notificação. E ela vai fazer os novos exames, e o médico diz assim: repita os exames. E ela repetiu os exames. Aí o médico diz assim: repita em outra clínica os exames. E ela repete em outra clínica os exames. Mas chega a esses 3 exames com o mesmo diagnóstico, o médico diz: eu não sei o que é, só pode ser milagre desse Deus. Porque ela perseverou em oração, porque ela acreditou em Deus com intensidade, mesmo passando pelo deserto, ela recebeu a sua vitória. Eu quero lhe dizer que nós podemos vislumbrar grandes lutas, mas eu quero que você compreenda que é dentro dessas lutas que o Senhor quer pelejar com você, para te dar grande vitória, para que o seu testemunho seja grande no meio do povo de Deus. Coloque-se de pé, igreja, e vamos orar. Creia neste Deus. Este Deus é a espada do Espírito. Este Deus é Deus que muda situações. Esse Deus é Deus que ainda realiza milagres. Esse Deus é Deus que provê grandes coisas no meio do seu povo. Então creiamos neste Deus poderoso. Nós temos uma arma mais poderosa do que o mundo. A arma do mundo é medicina, a arma do mundo são remédios, a arma do mundo são médicos que tratam na psicologia, na psiquiatria e em qualquer outra área dos estudos humanos. Mas nós temos algo maior e mais poderoso. Nós temos a palavra de Deus e o Deus da palavra. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é poderoso em tudo, e Ele pode nos dar poderosa vitória. Então eu gostaria que você curvasse sua cabeça comigo e clamasse a esse Deus com gratidão na alma,
crendo que Ele é o Deus que nos faz passar muitas vezes por situações, não somente para nos fazer sofrer, mas para nos provar, para nos dar algo maior em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos buscando a Ti na Tua presença, crendo na Tua palavra, nas Tuas promessas, acreditando que o Senhor é o Deus que muda situações e vidas. Pai Santo, aqui estamos, Senhor, querendo desfrutar de milagres, desejando, Senhor, que o Senhor entre com soluções em corações nessa noite, reavive a fé, salva vidas, liberta vidas, Senhor, trata com cada um de forma individual, mas que o Senhor possa alcançar a cada vida que aqui entrou, aumentando-nos a fé, aumentando-nos a esperança, aumentando em nós, Senhor, a vontade de estar na Tua presença, Deus. Oh, meu Pai, vem, Senhor, liberta almas e vidas nesta noite, que vidas possam desejar Te conhecer poderosamente, através do Teu Espírito que passeia no meio da igreja. Toca em vidas, toca em corações. Aqueles que estão desanimados, conforta-os com o Teu Espírito. Aqueles que estão com joelhos trementes, sem forças para andar, Senhor, levanta, porque Tu és especialista em levantar os caídos. Aqueles que estão, Senhor, desesperançosos no seu coração, Tu és aquele que pode transformar coração de pedra em carne, e o Deus que pode transformar coração de pedra em carne é aquele que pode tirar todo o desânimo, e pode limpar toda a casa, e pode aumentar a esperança da nossa fé. Deus Santo, opera grandemente em nossos corações, que a Tua palavra nos cause, Senhor, cause em nós a esperança da Tua vida, a esperança das Tuas promessas cumpridas, e das Tuas promessas que se cumprirão em nossas vidas. Deus eterno, opera grandemente em cada vida, liberta pelo Teu poder, e faz conforme a Tua vontade. É o que te peço, já te agradeço, tudo no nome santo de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, rapidinho. Há alguém nessa noite que queira se reconciliar, aceitar Jesus como seu Salvador, servir ao Senhor com alegria, ser transformado no Espírito Santo. Se você deseja, venha, a igreja vai orar por você. Amém? Está todo mundo em paz? Glória a Deus por isso. Gostaria de passar o trabalho para o irmão Marco. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu ir lá para falar.